Olá, tudo bem? Eu sou o Jorge Alves Júnior e está começando mais um UXPlay Podcast, nosso espaço de conversa com quem entende do assunto. E hoje nós vamos falar sobre o curso de veterinária da Universidade de Caxias do Sul, também vamos falar sobre o Vet Day e para isso nossos convidados já estão aqui no estúdio do UXPlay Podcast para conversar com a gente, que é o professor Leandro do Monte Ribas, que é médico veterinário aqui da UX e também coordenador do curso de medicina veterinária aqui da Universidade de Caxias do Sul, e também a estudante, né, Gabriela Sandrin Tomasi, estudante de medicina veterinária que está no 7º semestre, isso? Isso mesmo. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela participação, tirar um tempo, né, professor, tá na correria, para vir bater esse papo aqui com a gente e falar um pouco sobre o curso, sobre o Vet Day. Seja muito bem-vindo. Isso aí, primeiro agradecer o espaço que sempre o UXPlay nos fornece. Muito bom, a gente sempre que encontra o tempo está aqui para conversar com vocês, divulgar o que tem de bom nessa universidade, né, tão grande, comunitária, né? Então as pessoas precisam conhecer e é bom poder falar do nosso curso, aí falar da medicina veterinária é o que a gente faz todo dia, né? Estar junto de uma aluna também para divulgar ações aí tão importantes. Pode ter certeza que o professor e coordenador do curso está muito realizado hoje aqui. A gente fica muito contente também a participação, como você muito bem diz, dos alunos, né? Importante para dar esse reforço, né, no curso também, e a gente também ter a possibilidade de ter a opinião e a visão deles, né, do todo. Professor, vamos começar então, né, do começo, como a gente fala sempre, né, brincando começar um pouco. Pelo início. Começar do início. Fala pra gente sobre o curso de veterinária aqui da UX, né, nos conta um pouco como ele funciona, enfim, né, vamos fazer essa divulgação, professor. Então, nós temos um curso de medicina veterinária na universidade desde 2013. Em 2013 ofertamos a primeira turma, completamos então já hoje, nesse momento, 12 anos de curso, né, temos as primeiras turmas formadas desde 2017, e desde então já formamos mais de 400 médicos veterinários ao longo desse período todo. Nosso curso é um curso referência no estado, uma referência no Brasil também, não só pelo conceito de curso que ele tem, né, junto ao MEC, junto aos órgãos que nos regulamentam, mas também pelo que a gente oferta aqui para os estudantes e para a comunidade. Então, nós temos desde uma infraestrutura contemporânea, né, um grande investimento da universidade, o professor Gelson Heck sempre um incentivador, né, desse investimento. Então, essa infraestrutura é convertida também em formação, em tecnologia, em serviços ofertados para a comunidade onde o ensino está inserido, né? Então, nós conseguimos unir, e a medicina veterinária e serviço, elas são indissociáveis, então unimos toda a prática, toda a rotina, a entrega de serviços para a comunidade para a formação do nosso aluno, né? E junto disso temos um corpo docente qualificado, não só dos médicos veterinários que compõem o quadro, mas também dos nossos colaboradores de outras áreas da vida, né, principalmente da área da vida, que também ajudam, auxiliam na formação dos nossos alunos. Então nós temos um curso aí, com certeza, excelência no estado, no Brasil, né, é o curso mais procurado na região, né, nós temos aí hoje 650, quase 650 alunos, num cenário próximo de 900 alunos na cidade, né, então nós estamos aí com uma porcentagem alta desses alunos. Com certeza é por conta da tradição que essa universidade tem, né? Por ser uma universidade, por levar o ensino a sério, por ser da comunidade, né? Por não ter fins lucrativos. Tudo que entra para a gente aqui de recursos financeiros são convertidos para que a gente tenha uma formação melhor ainda dos nossos alunos e para a gente possa ter também a resolução dos problemas da sociedade, né? Importante falar sobre os detalhes que geralmente as pessoas não têm essa informação. E professor, antes da gente passar aqui para a Gabriela, né, falou na questão da infraestrutura, né? Eu acho importante a gente também pincelar, claro, né, não vamos entrar em muitos detalhes até pela questão do tempo, mas também divulgar, né, o que o curso oferece, né? A gente sempre tem que lembrar que a Universidade de Caxias do Sul, a atividade fim é o ensino, né? É a formação profissional. E dentro disso nós temos serviços interligados para que a gente tenha, principalmente nas áreas da vida, né? Nas áreas da saúde, ambiente de trabalho, ambiente de estágio, ambiente de formação, né? De treinamento de habilidades práticas. A universidade, então, ao longo desde a abertura de 2013 do curso de medicina veterinária, vem investindo em infraestrutura. Claro que o que mais chama atenção para a gente nesse último período foi a inauguração do nosso complexo hospitalar, né, nosso Instituto Hospitalar Veterinário,
que traz não só os ambientes de excelência para o ensino, mas também de oferta de serviço para a comunidade com tecnologias que até então só se encontrava em Porto Alegre, né? Mas eu gosto muito de frisar que um curso de veterinário não é só um hospital, não é só, né, um instituto hospitalar veterinário. A medicina veterinária tem mais de 80 áreas de ocupação de cargos, né, de atuações, entre elas a clínica, a cirurgia, que o hospital atende muito bem. Mas nós também temos, por exemplo, o Jardim Zoológico, que nos traz, digamos assim, um escopo muito grande de ações lá dentro, né, previstas desde a clínica, da cirurgia, do bem-estar animal, do comportamento animal, das vivências que esses alunos têm. Nós temos laboratórios especializados de diagnóstico, onde os alunos estão inseridos em aula práticas ou então em estágios, em iniciação científica. Nós temos uma área experimental em Fazenda Souza, que também nos traz todo um campo de atuação em aulas, em estágios, com animais de produção, né, com a vivência de campo, fora as parcerias e convênios que nós temos aí com unidades externas também, onde a gente utiliza como ambiente, né, como unidade concedente de estágio. Mas não tenho dúvida que o nosso Instituto Hospitalar Veterinário é o, né, digamos assim, o mais recente investimento na universidade e que nos coloca como uma excelência no estado, né, em ambiente hospitalar e no país também. E eu sempre gosto de dizer, né, quem ganha com isso são os alunos, obviamente, nossa atividade fim é esta, mas também toda a população é beneficiada com seus animaizinhos, tanto de pequeno quanto grande porte, né, e também todo o trabalho que a gente realiza junto com os animais silvestres, com a fauna silvestre. Até pela UFSC, né, ser uma universidade comunitária, essa questão do atendimento, né, para a comunidade é extremamente importante. Você fala de Fazenda Souza, e o que a gente percebe? Sai da questão interna apenas da universidade e vai para campo, não é, professor? Exatamente. No zoológico também acredito que a diversidade de animais para os alunos também colocar em prática aquilo que estão aprendendo, acho que também auxilia, não é, professor? Com certeza. Esses ambientes eles trazem vivências práticas que os alunos precisam, né? Seja para desenvolvimento de habilidades ou simplesmente para a formação de um cidadão consciente, né? E interligado com a resolução dos problemas sociais. Então, a gente tem atendimentos dentro das nossas unidades hospitalares que são particulares, que são atendimentos muito semelhantes ao que a gente faz com clínicas privadas, particulares, enfim. Sim. Mas também temos uma boa parte da população em vulnerabilidade que é atendida por programas, né, que nós temos de convênios com o poder público, onde essa população, né, que precisa desse acesso, né, facilitado à saúde dos seus animais e que converte em saúde humana também, converte em saúde ambiental, nós chamamos de uma saúde só. E o médico veterinário é o profissional habilitado, né, para atuar em 3 saúdes. Né? Então, não que a gente atenda uma pessoa, mas quando a gente preserva a vida de um animal, né, não humano, ele também a gente evita que doenças propaguem para o ser humano e para o meio ambiente. E nossos ambientes de trabalho, né, eu não posso deixar de citar a nossa unidade móvel veterinária, que é um ônibus que nós temos aí que já há longos anos frequenta bairros, municípios do entorno, até às vezes bem longe daqui, levando muito conhecimento, muita orientação, muita educação e também resolução de problemas, né? Principalmente na parte de esterilização animal. Nós trabalhamos com campanhas de castração, né? Junto ao poder público, né? E junto com nossos campings de outros municípios, né? Da UFSC. Então, uma parceria muito, muito legal. E essa diversidade que a universidade oferta, né? De animais, de áreas de atuação, com certeza coloca o nosso profissional, né, nosso egresso aí nas principais ocupações do mercado de trabalho, né? Perfeito, professor. Gabriela, então, né, após essas explicações, né, e divulgações aqui também do professor, da importância do curso, eu achei muito interessante essa questão, porque quando eu recebi aqui algumas informações da Gabriela, né, eu vi a questão meio ambiente, e me chamou bastante a atenção e já foi dito aqui pelo professor, né, essa ligação, quer dizer, o cuidado com o animal, né, tu não passa doença para a pessoa, enfim, e tem toda essa relação com o meio ambiente. Então, o curso de veterinária é algo bem amplo, e eu mesmo, através das informações aqui do professor, passo a ter conhecimento e também o nosso internauta, né. Gabriela, tu escolheu o curso de medicina veterinária, fala pra gente o porquê, né, e fazendo um link com o que o professor acabou de nos passar, né, como que tu observa a questão do curso e a importância dele também nessa questão ambiental também, né, geral, que a gente fez vários podcasts aqui sobre isso. Dá o teu parecer aí também, Gabriela.
Claro, acho que o Prof. Leandro fala muito bem quando ele diz que a medicina veterinária ela não é só para os animais, ela é pensando na saúde única, pensando em interação entre os animais que estão ocupando o mesmo ambiente que os médicos veterinários e que a sociedade. E muitas vezes, quando a gente entra no curso de medicina veterinária, o que nos move inicialmente é o amor pelos cães, pelos gatos, pelos animais de grande porte ou até mesmo pelos exóticos. E quando a gente está no curso, a gente vai descobrir que não é só o amor pelos animais que nos move, mas também o quanto a gente ama a nossa sociedade, o quanto a gente ama a nossa cidade, o quanto a gente quer que tudo aquilo funcione com harmonia. Eu acho que a medicina veterinária, ela é muito mais do que cuidar apenas do cão e do gato, cuidar dos equinos ou dos bovinos. É entender que o papel do médico veterinário, ele tem uma seriedade extrema. Além de estar na clínica, de fazer a cirurgia, que é algo que brilha os olhos de muitos, ou até mesmo uma clínica propriamente dita, é pensar nessas outras 80 áreas de atuação que a gente tem ali abertas, porque o médico veterinário, ele é um ser de saúde para todos. Então, no momento que a gente se forma, a gente vai muito, às vezes, com sede ao pote. Não, vou trabalhar em uma clínica e vestir o jaleco branco. Se eu estiver fazendo qualquer outra coisa, eu não sou médico veterinário. Mas eu acho que não é bem assim. Eu acho que quando a gente entende que a gente pode estar trabalhando com saúde humana, no controle de zoonoses, pensando na esterilização de cães e gatos, controlando animais errantes, nós estamos sendo médicos veterinários. Ou até mesmo na parte da inspeção de carnes, por exemplo. Todos estes profissionais que saem com o mesmo diploma em mãos estão trabalhando em unidade, e cada um tem seu espaço. Então, acho que eu iniciei a medicina veterinária amando os animais e hoje eu entendo que é um curso muito plural. E isso faz com que eu tenha mais vontade ainda de me formar, porque eu comecei gostando de cães e gatos e hoje eu entendo que não, o controle de zoonoses é algo que me fascina muito, inclusive é uma das áreas que eu penso em trabalhar com saúde única. Acho que é isso que faz com que o médico veterinário goste cada vez mais do curso, que fique mais fascinado pela graduação, esses 5 anos. E essa questão do controle de zoonoses é um mercado amplo, não é, professor? Então, um foco de gripe aviária foi identificado em Montenegro e no Jardim Zoológico também, ali próximo. A gripe aviária, ela afeta aves domésticas, aves silvestres, enfim. E ela também é uma zoonose, ela se converte também, né, com as mutações que os vírus fazem, podendo atingir a saúde humana também. Então, hoje, com certeza, esse problema ele não vai se alastrar, porque tem uns quantos médicos veterinários, nesse exato momento, trabalhando no monitoramento desses animais de produção, né, desses animais que estão em aviários, enfim, estão controlando a saúde deles, monitorando como é que estão, né, os comportamentos dessas aves, monitorando como é que está o trânsito dos animais, trabalhando com todas as medidas de barreira sanitária para que a gente não propague uma doença que pode, então, né, se converter também a um problema de saúde pública. Então, esse é um pequeno exemplo, mas eu sempre falo para os alunos, às vezes a gente está caminhando... Eu acho que é um grande exemplo. É um grande exemplo. Não, um pequeno que eu trago assim dentro do montante, todo, né? Mas, com certeza, quando vocês vão numa rede de supermercado, vocês muitas vezes passam do lado do veterinário que está ali olhando os produtos numa gôndola e vocês não sabem que é um médico veterinário porque ele está ali, né, em frente a alimentos, mas as redes de supermercado trabalham com a contratação de médicos veterinários para garantir a qualidade, a manutenção dos produtos de origem animal que ali estão. E aí a gente pode... Tem médicos veterinários que compõem equipes de saúde familiar nas UBSs, né? Então, a nossa profissão não é porque a gente é... Né, eu, médico veterinário, a Gabriela, futura... não existe uma profissão melhor que a outra, né? Mas a gente sabe da responsabilidade da nossa profissão e que ela vai, sim, como a Gabriela muito bem falou, muito longe, né, só da questão do gato, do cachorro, do jaleco branco. Exato. Né? Então, e isso a nossa universidade tenta deixar muito claro. É claro que há uma procura muito grande pela área da clínica e da cirurgia, especial na parte de pets, né? Sim. Muito voltado pelo amor que você tem pelo pet, né? E é um mercado que também é um mercado cresceu, crescente, é um mercado que só cresce, na verdade, né? Na pandemia sentiu como todos os outros mercados, porém foi um mercado que expandiu na crise, né? Até porque as pessoas tiveram que ficar em casa, né? O que elas fizeram de ocupação? Adotaram animais, né? E pegou-se o gosto pela adoção e
o número de adoções subiram desde a pandemia também, né? Então, não tenho dúvida que é um mercado que ainda absorve muitos profissionais a parte da clínica e cirurgia, mas o médico veterinário ele está em lugares que as pessoas às vezes nem imaginam que estejam, na Polícia Rodoviária Federal, nas polícias militares nos estados, né? Então, no Exército Brasileiro. Então, tem um campo amplo de atuação amplo, para né? quem está acompanhando. Na atuação pública, na atuação privada, na pública, né? exato. Então, nós temos políticos, médicos veterinários, né? Então, vai longe aí nosso escopo de ações, né? E, professor, a responsabilidade também, acredito que vocês tenham essa diretriz, né, de divulgação para quem adota um animal, né? Quem resolve ter um bichinho, porque durante um período tu ia lá, tinha teu cachorrinho, teu pet, né? Focando mais na questão do cachorrinho e gatinho, sim, enfim, que é muito mais amplo que isso. Mas, não sei, as pessoas pareciam que não tinham a responsabilidade e saber também o custo que é ter um bichinho, né? Então, através da sua fala, a gente pode perceber que também tem essa questão da responsabilidade. Sim. Principalmente também na sociedade, né, mais carentes, que eu acredito que Sim. a universidade atua também, né, com ônibus, não é, professor? Com certeza. Sabe que a Gabriela depois também pode complementar, né, que está com esse tema das adoções, daqui a um pouquinho a gente vai falar. Vamos falar, sim. As adoções sempre existiram, né? Os animais abandonados, os animais sem tutores sempre existiram, um número muito maior e desassistidos, digamos assim. Abandonados na rua mesmo, sujeitos a acidentes, a doenças e também propagando doenças. Nas últimas 2 décadas, eu vou fazer 25 anos de formado, 20 anos de formado esse ano. E te digo que nessas 2 décadas muito mudou em relação à adoção dos animais. Elas aumentaram e de uma forma importante que consciente. Então, a gente sabe que os animais não são objetos que eu quero dar de presente no Natal, sim, pega, se não gostou, devolve. Né? Também a questão dos animais que estão em lares temporários, em canis, né, de municípios, enfim. Então, hoje, a gente tem, digamos, um foco muito grande na adoção que a gente chama responsável, com a posse responsável. E a participação da medicina veterinária dentro disso, a gente não trabalha muito nas mediações, podemos, não tem problema, mas o nosso papel, na mediação da adoção, né? Sim, mas sim, o nosso papel está na garantia de que, primeiro, esse animal terá um cuidado necessário, mínimo que ele precisa, né? A gente chama de bem-estar isso, uma posse responsável. E também o nosso papel grande em relação à saúde desse animal, as vacinas, os antiparasitários, o monitoramento das doenças, mas também o quanto as pessoas precisam se cuidar e ter cuidados para que elas não adquiram doenças de uma forma que não é culpa do animal, porque ele carrega, né, alguns agentes que podem causar mal para algumas pessoas. Então, é o médico veterinário que faz isso. Então, a gente trabalha muito, acho que depois a Gabriela vai falar um pouquinho, né, das atividades que nós vamos ter muito em breve aí, num evento, mas o nosso papel está ali para passar essa orientação. E tu falaste da unidade móvel e também tocou num assunto que eu falo muito em sala de aula, não é a condição financeira, cultural de uma pessoa que determina se ela pode ou não adotar um animal. Porque a gente tem gente que faz mal para os animais tendo muito dinheiro e uma formação intelectual bem alta, né? Então, eu sempre faço esse alerta, não são condições financeiras que colocam, digamos, como as pessoas serão boas ou ruins. E a Universidade de Caxias do Sul, e eu tenho, desde que cheguei aqui, faz 10 anos que eu estou aqui, um olhar, que eu venho de uma universidade que tinha esse olhar, né, de que essas pessoas precisam de uma universidade como a nossa. Então, o nosso curso e os nossos professores, nós temos uma felicidade de ter alunos que sempre compram os nossos projetos, né, no sentido assim, adotam o que a gente coloca, digamos, de desafio, né, para atender essa população que precisa desse olhar de uma universidade comunitária. Então, a nossa unidade móvel visita, sim, bairros, né, seja via convênio com prefeitura, seja em ações do próprio curso, né? Damos assistência também a animais de grande porte. Agora, muito em breve, possivelmente teremos um projeto que vai visitar bairros em busca, né, de um apoio, de um acolhimento aos tutores que precisam orientações muitas vezes, né? E não só a fiscalização. Então, para cavalos, a gente sabe que tem bastante cavalo em Caxias do Sul. Isso, então, a gente consegue fazer muito bem. A Gabriela pode falar um pouquinho, as nossas ações. O próprio Vet Day, que a gente vai conversar daqui um pouquinho, é uma forma de ouvir a comunidade também, levar informação. Então, como coordenador de curso e professor desse curso, eu fico muito tranquilo que o nosso papel, te dizer que a gente pode fazer mais, podemos, né? Dentro do que a gente tem de capacidade, né? Mas a gente já consegue, sim, atender essa demanda, especialmente dessa classe que precisa um olhar diferenciado de uma universidade como a nossa, né? Perfeito. E antes da gente falar do Vet Day, né, que é um dos pontos principais aqui, a universidade atende, então, professor também,
Tu falou dos cavalos, né? Pessoal de fora que vem buscar a universidade, já tive alguns laboratórios aqui, a universidade presta serviços externos para empresas, né, na área em que eu visitei, e aqui na clínica veterinária também, professor, funciona Então, assim? nós temos... o nosso Instituto Hospitalar Veterinário, ele tem o seu setor de pequenos animais, né, que atende cães, gatos, animais exóticos. Nós temos o setor de grandes animais, que atende cavalos, bovinos, ovelhas. Exóticos, suínos. qualquer animal, professor? Exóticos são esses novos pets que a gente tem acompanhado, né? O cara tem uma cobra em casa. Exatamente, né? Esses pets não convencionais que a gente Sim. chama, os coelhos, enfim, e outro, furão, né? Ferré, que a gente chama. Sim. Então, nós temos dentro da universidade um atendimento que a gente chama particular, né? Que é um atendimento... Que a pessoa, o demandante, ele liga, agenda uma consulta como se fosse em uma clínica privada, enfim, e leva o seu paciente atendido, né? E, obviamente, que poderá ter acompanhamento de estudantes no formato de estagiários dos nossas unidades. E também temos o atendimento... Da mesma forma que o HG. Aqui, exatamente, né? eu uso essa expressão, eu digo que o nosso IHVET, ele é o HGV, Hospital Geral Veterinário da Serra Gaúcha, no contexto da expansão que ele tem de serviços e oferta de serviços na região, né? Claro, a gente não tem um SUS animal, né? Como o Hospital Humano tem, então as pessoas que eu ia perguntar, as pessoas que não confundam na minha fala que é só chegar no hospital, que não existe um convênio com o Poder Municipal aqui de Caxias do Sul, mas é uma categoria de pessoas que são atendidas ou de animais dentro das condições do objeto do convênio, né? Enfim, mas isso tem publicidade, as pessoas têm como localizar isso. Mas a gente tem esse atendimento acadêmico que é ofertado também, que são nas aulas. Então, na tua pergunta, nós temos um escopo de atendimentos, como hospitais e clínicas particulares, mas com esse viés acadêmico sempre também da presença dos alunos, né? Mas a gente realiza das cirurgias mais diversas que tu pode imaginar, das mais complexas, das internações mais complexas. Nós temos uma unidade um setor dentro da nossa unidade hospitalar de diagnóstico por imagem, onde tem tomografia, né? Uma tomografia que foi a primeira com a qualidade, né? Com a devolução de qualidade de imagem, de diagnóstico, foi a primeira na Serra Gaúcha, né? Antigamente tinha que sair a Porto Alegre para ter essa qualidade de imagem, né? Então, isso está lá à disposição da comunidade, está à disposição dos nossos alunos. Da mesma forma, nós temos no setor de grandes animais também todo o ambiente preparado para acolher cavalos, bovinos, suínos, das cirurgias mais complexas, as menos complexas, das internações, dos cuidados que um hospital demanda, né? E o importante que eu gosto sempre de frisar é que sempre com os alunos junto desse processo, né? Nós não temos atividade sem alunos aí dentro, né? Incrível, professor. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Me desculpe, viu? Vocês são os profissionais da área. Muito leigo, muito leigo. Mas realizar uma cirurgia em um cachorro, né? E tu recebe um outro animal, sei lá, bem diferente, um puma ou um leão, que uma vez a gente tinha aqui no zoológico. É a mesma coisa? É a mesma estrutura? Como é que é o médico veterinário? Então, como é que ele entende, né? Porque ser humano é ser humano, né, claro. Professor? Mas na questão do animal... Lembra que eu te falei que não existe nenhuma profissão melhor ou mais nobre que a outra. Todas são. Mas nós temos uma particularidade, quando comparada com a medicina humana, particularidade que eu digo assim, né? No número de espécies. A medicina humana trabalha com uma espécie, né? E ainda assim ela demanda de quantos anos de estudo para compreender essa espécie única, né? As variações da medicina humana são gênero, né? Masculino, feminino e idade, né? As etnias mudam um pouquinho, mas não tem tantas alterações anatômicas, fisiológicas. Quando nós vamos para a medicina veterinária, se a gente for falar de espécies domésticas, são 7. Eu não me recordo agora quantas exatamente esses alunos estudam lá, que a minha anatomia faz tempo que eu fiz, muitos anos atrás, mas eram no mínimo 7 espécies que a gente, quanto estudante, tem que estudar. Então eu preciso saber como é que é a cabeça do cachorro, como é que é a cabeça do gato, a cabeça da vaca, da ovelha, do cavalo, como é que funciona o corpo de cada uma dessas espécies. E ainda te trago mais um detalhe aí, ainda dentro das próprias espécies, raças possuem diferenças anatômicas, fisiológicas. Então, é uma ciência bem complexa, diversa, né? Que exige de bastante atenção do nosso aluno, da nossa função docente, como num curto espaço de tempo, que são 5 anos que nós temos para formar um profissional desses, né?
Como é que a gente vai atender as diretrizes curriculares que exigem a gente formar um médico veterinário generalista? É diferente da medicina, né? A gente precisa formar generalista. Se eu sou veterinário de cavalo, mas se eu no outro dia resolver trabalhar com gato, eu posso trabalhar porque eu tenho diploma, claro. Eu saber, ter competências, sim. mas a minha habilitação, ela me permite isso, né? Uhum. E essa variação, eu sempre digo assim, quem tem técnica treinada, estrutura treinada, operar um cavalo, a barriga de um cavalo, por exemplo, falar um termo bem popular, barriga, né? É a mesma coisa que operar a barriga de um gato, por exemplo, se tu tem a equipe treinada, se tu tens a estrutura montada, é a mesma coisa que operar um leão, mesmo que eu digo assim, ó, quando tu tem as equipes treinadas. Então, é claro que tu tem um cavalo de 500 quilos, um gato de 1 quilo e pouco, 2 quilos, tem variações em peso, mas a preparação do profissional, as tecnologias, o treinamento, os cuidados com a saúde do animal, o bem-estar dele, analgesias, controles de infecções, tudo nós temos esse domínio. A área dos silvestres que carece um pouco de... Eu sempre digo os meus colegas de silvestres, eles passam trabalho, porque a bibliografia, tudo é mais difícil nessa biodiversidade que a fauna silvestre tem, né? Mas a gente também tem dentro da universidade o nosso jardim zoológico, a gente tem muito orgulho de falar que reabriu. Às vezes o termo jardim zoológico, ele assusta algumas pessoas. Então vocês estão tirando os animais da rua para bel prazer das pessoas olharem. Não. O nosso jardim zoológico é um santuário. Hoje nós temos 98 animais lá dentro, no dia de hoje. E esses 98 animais têm alguma história triste da presença humana. Por exemplo, um órfão que chegou porque a mãe foi morta por caçadores, ou porque ela foi atropelada. Né? Um outro animal adulto já que ficou ferido porque estavam fazendo um desmatamento lá para construir algum empreendimento. Enfim, são várias situações, caça ilegal, já cativeiro. Vem com os traumas deles também, então, né? Nenhum foi lá, buscamos na mata para colocar aqui para a Gabriela ir final de semana e olhar. Então, o nosso zoológico, na verdade, é um santuário. E nós temos, dentro desse santuário, também todo um setor de reabilitação e atendimento dessa fauna de forma emergencial. Então, todos os dias chegam animais para nós, resgatados pelos órgãos de proteção animal. Todos os dias, professor? Sim, a Universidade de Caxias do Sul é uma referência no estado para acolhimento da fauna silvestre, né? Que é tão degradada. A gente fala muito do cachorro, do gato, mas pode não parecer, mas cachorro e gato têm políticas públicas instaladas, tem orçamentos de prefeitura, de estado. Pode não ser o suficiente, mas existe. Mas existe. Agora... A fauna silvestre, a gente ainda precisa trabalhar muito nas questões orçamentárias, nas questões de políticas públicas. E todos os animais têm importância, mas dentro de uma ecologia, a fauna silvestre ela é imprescindível para o equilíbrio, né? E a gente consegue fazer isso com o nosso jardim zoológico, com o nosso centro de atendimento emergencial, com a nossa referência que nós temos no estado. E volto a dizer, sabe o que é o legal disso tudo? Que está cheio de aluno fazendo isso junto, trabalhando junto. A arte, a cultura, a vibração, o pop, o rock, a informação. Hipertexto. Até aqui o grupo disponibilizou 2 poderosos singles. UXFM Conexão. O som, o ritmo, a diversão, a vida, a cidade, toda a expressão. Are you ready? UXFM Conexão. Tudo que movimenta o seu dia tá aqui. UXFM. Conectada com o que move você. E já que você falou em acolhimento, não é, Gabriela? Vamos aproveitar essa palavra para a gente falar sobre o Vet Day, né? Então, gostaria que tu falasse aqui para a nossa audiência, explicasse o que é o Vet Day, a importância dele, né? Para a gente fazer esse link aqui com tudo que foi dito até agora pelo nosso professor. Claro, aproveitamos o gancho, então. O Vet Day, ele é justamente o que faz com que a UX possa se chamar universidade comunitária. Porque nós só temos uma universidade comunitária no momento em que a comunidade está envolvida nos processos que acontecem dentro daquele ambiente estudantil. A pesquisa é maravilhosa, o ensino é incrível, é claro, mas para a gente dizer somos comunitários, a comunidade precisa entender o que está acontecendo ali, o que está sendo feito, não só pelos alunos, mas também pelos docentes. E é por isso que nós pensamos, então, em conjunto com 2 turmas de clínica médica de cães e gatos, a clínica médica de cães e gatos 1 e de cães e gatos 2, auxiliados pelas nossas professoras, Karine e Fabi, em uma ação voltada, então, para o dia do Vet Day, pensando na adoção, no acolhimento desses animais que estão, no momento, na SEMA. A SEMA, ela conta com média de 400 animais
Cães, então, que estão aguardando, muitas vezes por anos, por um lar, por uma família, porque é claro que a gente fala tudo isso e tudo é muito bonito, mas esses cães, eles estão acolhidos dentro de tudo aquilo que a SEMA pode proporcionar, mas eles não têm uma casa, não têm um dono no final do dia que chega em casa e fala: oi, tudo bem? Como é que tu tá, Paçoquinha? Passou o dia bem? Vamos jogar bolinha? Vamos passear? E esses cães, eles sentem a falta disso, eles merecem tudo aquilo que a gente puder proporcionar como médicos veterinários, no que nós pudermos ajudar para que as pessoas entendam que a adoção ela é um processo que requer responsabilidade. Porque a medicina veterinária requer responsabilidade, ser um tutor requer responsabilidade, e a gente consegue fazer com que o futuro dono de um cão entenda que isso é sério no momento em que o veterinário, que o estudante de veterinário está envolvido naquele processo. Então, trabalhar com a adoção desses cães faz com que os alunos, faz com que eu e meus colegas, todos eles, consigamos ver como é que a gente vai comunicar para essa comunidade: olha, esses cães merecem uma família. Esses cães estão esperando muitas vezes por anos por alguém que os acolha, por alguém que use tudo aquilo que está disponível para fazer com que eles se sintam bem. E muitas vezes não é ter mais dinheiro, ser a pessoa mais rica para adotar um cão, mas sim estar disposto a fazer o que é necessário, a acolher aquele animal, a respeitá-lo, porque, como o Prof. Leandro comentou, os cães, os gatos e demais animais, eles não são bichinhos de pelúcia. Eles sentem, perfeito. Eles são seres sencientes, eles sabem que eles vão chegar em casa e vão ser acolhidos e vão ser respeitados e vão estar em um local seguro. No momento em que a gente abandona um animal, ele sente aquela insegurança, ele sente, bom, eu confiei naquela pessoa, depositei tudo aquilo que eu podia depositar nela e eu fui traído, agora eu estou na rua novamente. E muitos dos cães que nós vamos estar divulgando no dia, eles vêm de maus tratos ou eles vêm de situações em que eles foram colocados em risco e que a sociedade também acaba ficando em risco de contrair uma zoonose, porque eles estão morando na rua, eles são animais errantes, sem um tratamento médico-veterinário adequado. E agora eles estão lá, esperando. Às vezes por 2 anos, 3, às vezes mais. Nós temos cães idosos que vão aguardar, então, por alguém para ir conhecer eles no dia 15 de junho, que é o dia do Vet Day. Nós estaremos lá no período da tarde com diversos cães. Os alunos, então, apadrinharam esses cães. Lá, não sei se tu já tinha comentado... No Instituto Hospitalar Veterinário. Então, para quem quiser conhecer nossas instalações, quiser dar uma olhadinha em como o hospital é muito bonito, pode aproveitar esse dia também para estar presente, para conhecer os cães como o Louie, o Paçoquita, o Fala Fina. Todos eles vêm com nomes, e nomes muito emblemáticos, diga-se de passagem. E, é claro, com muitas histórias, né? Porque eles também carregam ali anos e anos de sofrimento, muitas vezes, e quem sabe agora de felicidade com uma nova família. Agora tu falas de muitos anos, né? Os bichinhos esperando aí uma adoção, então não são filhotes, não é? São Acho que cães adultos. Cães adultos, né? Nesse contexto que a Gabriela muito bem falou do Vet Day, né? O Vet Day, ele ocorre desde 2017 e ele surge nesse contexto que a Gabriela falou. As nossas portas da universidade já são abertas aos finais de semana, né? Não tem porteiras, a comunidade visita, vem passear, vem tomar mate, vem jogar bola, né? E lá, neste ano, então, a gente resolveu, bom, então vamos abrir as portas da medicina veterinária também, para conhecer o que tem aqui dentro. Junto do conhecer o que a medicina veterinária oferta dentro da universidade, né? Aproximar a comunidade do curso, também aproximamos as pessoas, em especial as crianças, de alguns animais que eles podem ter contato. Porque lembrando que nós temos ambientes hospitalares, então tem doença, tem algumas imagens tristes, né, que podem, fora dos profissionais da saúde, serem interpretadas de uma maneira triste. Então, a comunidade nunca teve contato com esses animais. Mas, por exemplo, na parte nossa do setor de grandes animais, as crianças, até os adultos que não têm contato com cavalos, com vacas, com ovelhas. Nesse dia também é um dia de conhecer os animais da fazenda ali e conhecer os ambientes que a gente trabalha, né, a saúde desses animais, conversar um pouco, receber orientações. Isso acontece na parte de grandes animais, isso aqui é bem na frente. Ver o trabalho dos alunos claro, isso é muito importante. E ao mesmo tempo um momento de confraternização, de entretenimento ali. Tem crianças que vão tocar a primeira vez um cavalo ali com a gente, sabe? E aí sobre o olhar dos alunos também, né? Na parte de pequenos isso acontece também, obviamente que lá no nosso setor de pequenos animais,
Os ambientes onde os animais estão internados, eles não são visitados por conta de todo um respeito, né? Mas as pessoas conhecem o ambiente de entrada, enfim. Futuros alunos podem fazer um passeio guiado dentro do hospital. Então, a gente tem o Vet Day como... Agora com o zoológico reaberto, então também vai ter os passeios dentro do jardim zoológico. Então, a gente tem o Vet Day como um exemplo, assim, como a Gabriela falou, da participação da comunidade de uma forma bem efetiva, junto com né, os docentes e discentes. E a gente está em épocas de curricularização da extensão, que é as diretrizes curriculares nacionais pedem essa carga horária dentro das disciplinas de graduação, que tenha essa interrelação com discentes, professores e comunidade. E essa atividade que a Gabriela falou, né, que os alunos têm adotado cada um desses animais que a Gabriela citou. Olha. E eles são responsáveis, adotaram no sentido assim, Isso, apadrinhamos. Não levar embora para casa, apadrinhar. Usei um termo claro. que de repente não é o melhor termo, mas apadrinharam para fazer toda a divulgação, a organização e dar uma maior chance entre aqueles 400, né, mais ou menos, que tem lá. Então, achei uma iniciativa muito legal, porque, de fato, mostra isso, né? A relação que a universidade tem, que os alunos têm, que os professores têm, que as disciplinas têm com a resolução de problemas na sociedade. E, ainda assim, levando também esclarecimento de como adotar, né, como fazer, e tendo depois também o IHVET como uma referência ali para na necessidade de orientações ou de cuidados, né? Importante, quando eu estive no IHVET, eu era estudante ainda. De jornalismo, assim, e nós conversamos, professor, que é muita coisa, né? Sim. Mas, assim, foi maravilhoso o trabalho que a gente fez, porque a gente teve esse contato com os animais, eu tive, inclusive, com um cavalo que estava se recuperando lá, e também com os alunos, e a gente via muito, Gabriela, o brilho no olho, né? E a vontade e a paixão por aquilo que estão fazendo, né? Eu gostaria que tu falasse um pouco disso também e aprofundasse na questão do apadrinhamento aí dos animaizinhos, né? Que os alunos fizeram, né? É bem importante isso. Falando, então, primeiramente sobre os cães que vão estar para adoção. Eles são oriundos da SEMA, como comentado anteriormente, e eles estarão lá no período da tarde para que as pessoas os conheçam. No período da manhã, os alunos trabalham com toda a parte de organização, dar banho nos animais, deixá-los bonitos e estilosos para o dia, então, para conhecer talvez sua futura família. E os alunos, então, eles não vão estar adotando, talvez algum seja sortudo para ser adotado por algum aluno de medicina veterinária, nunca se sabe. Mas estaremos lá, então, para conversar com esses futuros adotantes, explicar um pouco sobre cada um dos cães. Então, citando, por exemplo, o Louie, que é o nosso cãozinho apadrinhado, ele tem 5 anos, ele foi oriundo de um atropelamento, então ele já passou por poucas e boas por aí. Ele é um cão de porte médio, extremamente sociável, ele é muito bom com outros animais, inclusive ele gosta de estar junto com seus coleguinhas de canil, mas está à procura de uma família, então cada grupo de alunos, são em torno de 4, 5 alunos por grupo, estarão então com o seu cão. Temos o Nofa, Paçoquita, os nomes são bem diferentes, mas acho que isso só faz com que eles fiquem mais lindos e maravilhosos. Aí tem vários passando, muito maravilhosos e perfeitos, e cada um com suas características e personalidades. E o grupo de alunos, então, vai falar sobre o seu cão, vai explicar como ele é, se ele é sociável, se ele não é, se ele tem alguma doença concomitante, se ele é um cãozinho saudável. Então, cada grupo se responsabiliza. Um sobre aquele bichinho, né? Para explicar para quem está chegando lá, diz, olha, esse aqui ele é um pouco mais delicado, esse é um pouquinho mais brabinho, né? Tem isso aí, Gabriela. Cada um deles, então, será apresentado e fica, então, a cargo das pessoas que talvez queiram um animal, conhecê-los e dar uma chance para esses cães. E acho que uma coisa muito importante é que dentro da medicina veterinária a gente estuda diversas raças. Falando então de cães e gatos, gatinhos persa, são lindos, maravilhosos. Sim. Cães como Shih Tzu, como Pinscher. Sou suspeita, já fui uma dona de Pinscher, eu sei que eles têm sua personalidade diferente, normalmente conhecidos como serem esquentadinhos. E os cães de raça, eles são maravilhosos, mas um cão SRD sem raça definida, que é o nosso vira-lata caramelo, tão conhecido, símbolo do Brasil, ele é tão bom quanto, ele merece tanto amor quanto. Então, não é a raça de um cão ou a raça de um gato que vai dizer que ele vai ser um bom animal para aquela família. É conhecer a personalidade do dono e a personalidade do animal. Quando a personalidade bate, tá tudo certo, não importa se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é peludo, se ele não é.
Muitos são bonitinhos porque são pequenininhos e fofinhos e jovens, e outros têm sua beleza porque eles já são cães maduros, assim como as pessoas que vão passando por mais tempo nessa terra. Como diz minha avó, os meus idosos são os que sabem mais, porque eles ensinam para os cães mais jovens como eles têm que se comportar aqui em casa. E minha avó é uma grande adotante de cães, Sim. então a gente vê isso, né, que faz com que a vida fique muito mais colorida ter um companheiro em casa. Sim. Acho que faz com que a gente sinta mais vontade de viver, saber que tu tem um motivo. Quando tu chega em casa, algo pra lutar. Muitas pessoas, às vezes, são sozinhas, não tem uma pessoa pra morar com. E aquele animal, ele está ali, dependendo de você, ele quer a sua companhia. Ele não vai te julgar no que tu diz. Se tu quiser reclamar do teu dia com ele, falar, hoje o dia foi difícil, ai, hoje eu estou cansado. Ele não vai te julgar, ele não vai dizer se aquilo tá certo ou tá errado. Ele simplesmente vai estar ali do teu lado e no final ele ainda vai abanar o rabo. Mas os animaizinhos sentem, né? Eles têm essa... quando o dono tá triste, ele vai lá, brinca, ele traz aquele ânimo, né? Agora tem uma questão que tu trouxe, Gabriela, que é a questão da raça dos animais, né? Tanto o nosso vira-lata quanto um cachorrinho, enfim, de raça. Mas existem cuidados que são peculiares, não é, professor e Gabriela? Por exemplo, um gato persa é diferente de um gatinho vira-lata na questão dos cuidados, né? Isso também é divulgado, que eu acredito que no Vet Day sejam mais os animais que... Eu não sei se tem algum animal de raça, professor e Gabriela. Os que nós escolhemos são sem raça, eles são mestiços, mas eles são abandonados, né? São, em maioria, cães sem raça definida. Adultos, justamente porque pensamos, bom, os filhotes, eles são adotados muito mais rapidamente dentro de um sistema de adoção de um canil, porque as pessoas procuram mais por filhotes. Muitas vezes porque eles são jovens e podem ser ensinados, mas às vezes um cão adulto, ele já tem um temperamento estabelecido. Então é fácil que uma pessoa que tem, às vezes, uma rotina mais corrida, uma rotina um pouco mais caótica, ela adote um animal que já tem uma personalidade estabelecida. Eu acho que muitas vezes as pessoas, elas não sabem disso, elas não sabem que o animal, ele também tem sua personalidade. Sim, a minha Pinscher, perfeito. por exemplo, ela foi também resgatada, apesar de ser um cão de raça, de um atropelamento. E quando ela foi adotada, ela já tinha a personalidade dela, porque ela já era uma senhora adulta, e ela sabia que ela gostava de passar o dia na caminha dela e no final do dia brincar de bolinha. Então, eu não tive que ensiná-la muitas coisas, como, por exemplo, qual é o local certo para fazer xixi. E acho que isso é algo que os adultos, eles oferecem para essas possíveis famílias que venham a adotá-los. Uma personalidade estabelecida. Gabriela, e existe, agora a gente falando do lado do ser humano, né, do indivíduo que está indo lá para adotar. Existe algum critério, algum formulário, uma entrevista, algo que se faça, né, para saber se aquela pessoa está apta realmente e se percebe responsável por um animal? Da parte dos alunos, o que nós estaremos fazendo é passar uma série de cuidados necessários. Então, alguns grupos vão organizar materiais ou até mesmo na fala com os possíveis adotantes sobre quais são os cuidados em relação a ter um cão. Então, citando o exemplo do meu grupo de trabalho, nós estamos organizando folhetos explicativos que falam sobre, bom, adotei um canino, e agora? Quais são os próximos passos? Levar ao veterinário, as vacinações devem estar em dia, cuidados com a alimentação, cuidados com aclimatar o animal à nova casa, como isso deve ser feito, é feito de uma vez ou é feito de forma gradual. Então, nós estamos organizando um material explicativo para falar justamente sobre todos esses fatores extremamente importantes, porque eles são relacionados diretamente com o sucesso de uma adoção, é entender o que esperar, porque o animal, ele pode ser extremamente brincalhão, mas ele está indo para um lugar novo. Será Sim. que a personalidade dele já vai brilhar nos primeiros minutos, conhecendo aquela família nova? Ou talvez será que ele vai precisar de um tempo para se aclimatar? Provavelmente ele vai precisar de um tempo. Menos que ele seja um animal extrovertido, mas em grande parte eles precisam conhecer a família, eles precisam se acostumar com aquele novo ambiente. Então, da nossa parte, estaremos fazendo isso. Todos os processos de adoção, eles vão ser, então, supervisionados em conjunto com a SEMA e com as nossas professoras. Então, antes que qualquer processo de adoção seja realizado, nós passamos para os nossos superiores. Sim. Existe todo a SEMAS, né, na verdade, aqui de Caxias do Sul, a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade,
Tem um Departamento de Proteção Animal, que já atua há um tempo, né? Ao qual nós temos um convênio já no 2º ano, e que entrega serviços de excelente qualidade para os animais, né? Que reverte isso também na população. E então eles já têm todo um protocolo de adoção, que é o que a Gabriela estava falando. Então, da nossa parte, universidade, a gente não se envolve no fluxo de adoção, porque isso é uma lei municipal, né? Uma regra municipal. Mas esses animais têm, né? É feita uma avaliação dos adotantes. Esses animais são microchipados até para que depois não sejam abandonados de novo, se a pessoa não quis mais, enfim. Então há todo um cuidado, porque a gente chama posse responsável. A posse responsável vai desde os cuidados com o animal e também toda essa questão regulamentar, de regulamentação dessa adoção, para evitar depois que esses animais passem de novo por alguma situação ruim novamente na vida, porque a grande parte deles passaram por alguma situação ruim na vida, né? E gosto da fala quando diz que, independente da raça, né, a gente também não pode entender, às vezes a gente vê algumas questões que parece que animais de raça não deveriam existir, ou acho que não é, a gente não tem que chegar nesse extremismo, sabe? Nós precisamos saber que todos têm direito, todos têm um equilíbrio, né? Nós estamos falando de animais exatamente como a gente fala de um momento político, social, mundial, né? Sim. Que é as diferenças humanas também, exatamente. Não é? Então, exatamente isso. Todos têm que ter oportunidades, todos têm que... Não é porque existe cão de raça que os animais estão abandonados, então a gente precisa... É uma questão cultural de que eles estão abandonados. Tanto que nós temos cães de raças que são abandonados, né? E as raças, elas são importantes, elas têm um papel na sociedade, sejam cães de assistência aos humanos, sejam cães de policiamento militar, sejam cães de farejar, de encontrar pessoas, né, em situações de desastre. Então, as raças também trazem a sua importância dentro de um equilíbrio da sociedade, né? Então, é um cuidado muito grande que eu sempre passo, né, para quem entende que o cão de raça é um culpado de existir cães na rua, né, sem raça definida. Não é por esse lado. A gente tem que trabalhar a base, a educação. A gente fala muito só em castrações, mas as castrações, eles são como controle desse problema de animais abandonados, mas a castração, ela é um produto final, ela vai, numa porcentagem, reduzir o problema. Mas enquanto o novo adulto, ou seja, a criança não vier numa educação, a gente vai poder castrar o resto, né, da vida, e programas, e o problema vai existir, porque ele é cultural, ele é enraizado. Perfeito, professor. Ele é da essência humana, sabe? De consciência. De consciência. Então, esses tipos de trabalho que se fazem na universidade, outros que a gente nem vai ter tempo de eleger, mas que tem educação no meio, sabe? Que tem cuidado também, além da questão só de uma adoção, com certeza. E outras, não só a universidade, mas as ONGs de proteção animal também fazem um trabalho maravilhoso, né? De levar a educação. Tem alguns exemplos importantes na cidade que levam a educação às escolas, conversam com as crianças, né? O poder público também dentro das suas políticas ações. Públicas, né? Então, isso é uma rede, né? Isso é uma rede. Isso não é só a universidade, não é só o poder público, não é só a ONG. É uma rede que, com certeza, se conseguir converger esse trabalho aí, a gente vai ter resultados bem mais satisfatórios, né, num curto espaço de tempo. Perfeito. A resolução não sei te dizer quando que será, mas a gente está trabalhando para isso, né? Professor, tu falas de uma forma muito importante, né? São 400 animais que são cadastrados, né? Infelizmente, na tua fala, a gente sabe que ainda existem mais, né? Esses 400 são que estão ali no SEMA, né? São cadastrados, mas a gente tem mais, infelizmente, pela questão de consciência que tu comentou, né? Temos mais animaizinhos aí perdidos. Já teve um número bem superior de animais no canil municipal, então as políticas de adoção, né? Também as políticas que trabalham na prevenção, parecem estar surtindo efeito, por mais que não apareçam, às vezes estão de uma forma tão significativa, mas esses resultados, eles têm aparecido, né? Volto a dizer, pela ação tanto do poder público, tanto das organizações que não são governamentais, de proteção animal, da universidade, enfim, dos parceiros que trabalham nessa rede. Mas estima-se, pelos números que eu vejo, que passam de 15 mil, 20 mil animais, assim, não digo na rua, né, mas animais espalhados. Desculpa até interromper, prof, eu tinha feito uma breve pesquisa e é em torno de 20 mil animais abandonados. Estima-se, né? Estima-se. Abandonados. E claro, a política que existe, né,
a forma de trabalhar esses animais no município de Caxias do Sul não é recolher todos os animais, porque a gente não teria onde colocar. Estrutura. Isso é uma situação que também se assemelha à do ser humano. A gente fala muito dos animais, Sim, mas quantas pessoas estão na rua? Criança, idoso, frio, quando fome. Falou em adoção, né, que querem adotar, geralmente são Então, crianças. Não é um não problema adultos. só da espécie canina e felina, Exato. né? É uma espécie humana também que vem precisando de cuidados, né? Acho que toda forma de vida, ela exige cuidado. E tu cuidar de uma vida não é em detrimento da outra, né? Então, o que eu vejo que os municípios conseguem fazer é atender aqueles de uma forma mais emergencial, os animais que estão em maus tratos, os animais que estão enfermos na rua, né? Aqueles que precisam de um acolhimento. E que são conduzidos, né, professor? E que aí nós temos o convênio, né? Que já trabalha no 2º ano. Então, imagina, um cão abandonado na rua, né? Precisando de algum cuidado médico, ele tem a Universidade de Caxias do Sul, via um convênio com a prefeitura, né? Que arca com os custos desse animal vir, né? Claro que é um dinheiro de impostos, né? Um dinheiro público, né? Isso a gente sempre fala que é um dinheiro que converte do que a gente, né? Contribui, mas pelo menos está sendo canalizado. E tu imagina, esse animal que estava na rua, né? Sofrendo, ele chega na Universidade de Caxias do Sul, ele passa por especialistas, né? Ele passa por uma rede grande de profissionais, ele tem uma sala de internação maravilhosa para ficar internado, recebendo os mesmos cuidados de um animal de um particular, porque eles recebem os mesmos cuidados, né? Eles têm direito aos mesmos cuidados, às mesmas tecnologias. O mesmo animal que estava abandonado na rua, ele vai passar na mesma tomografia que um animal de um particular passaria, né? Então, esses animais têm esse acolhimento, né? Pode não ser para todos os 20 mil, né? Porque nem as pessoas, como eu disse, a gente consegue, infelizmente, dar toda essa atenção, mas pelo menos está se atendendo àqueles que necessitam de uma forma mais emergencial. E tomara que se trabalhe mesmo aí para que esses outros todos, e essas pequenas ações de adoção, de educação, né, de acolhimento, de escuta da comunidade, de levar informação, com certeza, se mais gente fazer, a gente consegue ampliar essa rede de atendimento. De atendimento, perfeito, professor. Gabriela, no Vet Day, no dia 15 de junho, né, vão estar os 400 animais aqui? Seria ótimo se fosse possível, porém não. Não serão todos os animais. Os nomes deles estão ali todos em ordem. São alguns cães, inclusive os que forem estar para adoção, eles estão disponíveis para que as pessoas conheçam um pouco mais, porque agora, para citar a história de todos, fica difícil de memória, mas nós estamos organizando um Instagram de adoção, então é o @feira de adoção Vet Day, onde iremos postar uma foto de cada um dos cães, e junto com a foto, um pouquinho sobre a história, sobre o background, se é macho, fêmea, idoso, meia-idade, porte médio, porte grande, e também características do animal mesmo, como a gente tinha comentado antes sobre a personalidade. Então, os que estarão para adoção, disponíveis no dia do Vet Day, então no 15 de junho, ressaltando mais uma vez para ninguém perder o horário, no período da tarde, estão também no nosso Instagram. Professor Leandro, Gabriela, o tempo passa muito rápido, né? Então, para a gente fechar, como o podcast ele fica, né? Ele continua mesmo depois do dia 15 de junho, vai passar o evento do Vet Day, o podcast continua no ar. Então, eu gostaria, professor e Gabriela, que vocês deixassem, né, uma mensagem aí para os nossos internautas, para quem acompanhou essa entrevista, né, que foi maravilhosa, com muitas informações. Deixassem, né, uma mensagem para o pessoal que gosta de bichinho, que quer adotar, enfim. Com certeza. Vou falar primeiro, depois vou deixar a Gabriela finalizar, tá, que ela merece por todo o trabalho. Ela representando os colegas dela, e se articula as muito professoras. Bem, parabéns, muito Gabriela. obrigada. Uma boa oratória, né? A gente perfeita. fica muito orgulhoso dos nossos alunos. Então, nós temos, como a gente falou no início dessa conversa, nós temos dentro da universidade, a Universidade de Caxias do Sul, ela cuida de muitas saúdes, né? Olha o que a gente tem aqui dentro, tanto na estrutura humana, né, de acolhimento à estrutura humana, ao meio ambiente, né, com cursos já de longa história, nas engenharias, enfim, na questão jurídica, na telecomunicação, né, como essa universidade ela é grande, né. E dentro disso a gente está ocupando aí, ao longo desses 12 anos, então, também o cuidado da saúde animal. Então, o Vet Day ela é digamos assim, uma das nossas referências de demonstrar o que essa universidade, um pouco do potencial da saúde humana que essa universidade, da saúde animal que essa universidade tem aqui dentro. Eu digo um pouco porque a gente não consegue numa tarde dar toda essa demonstração, mas pelo menos a comunidade tem o acesso ali no dia do Vet Day àquilo que acontece aqui dentro com a gente.
Mas ao longo de todo o ano, a gente acolhe os alunos que têm interesse de fazer medicina veterinária. O nosso ingresso ele é permanente, né? Tem nos canais aí da universidade como fazer o ingresso na universidade, no curso de medicina veterinária, um curso referência no estado, na região. E nós temos então os nossos acolhimentos para quem tem os seus animaizinhos precisando serem acolhidos por uma equipe excelente, por uma estrutura de primeiro mundo, né? Por pessoas que amam os animais e que cuidam dos animais, uma estrutura que acolhe, que dá oportunidade para esses profissionais exercerem as suas atividades, que não são só os médicos veterinários, nós temos os nossos técnicos no laboratório, nossos auxiliares, os higienizadores, todos têm um carinho muito grande por todo animal que chega aqui dentro. Então, quem precisar cuidados, tanto na parte de cães e gatos, cavalos, nós temos o atendimento, nós temos a prestação de serviço, né, o acolhimento, para toda a comunidade, de uma forma particular, de uma forma acadêmica, e que venham conhecer as nossas estruturas, o Jardim Zoológico aí, que reabrimos em dezembro, né, que é um patrimônio ambiental, um patrimônio cultural, patrimônio turístico, educacional da comunidade, segue sendo gratuito, né, e então que venham conhecer e ver as ações que são feitas nessa variedade de saúdes aí, que acabam ajudando, sem dúvida nenhuma, a saúde humana também e a do meio ambiente, né. Eu Perfeito. agradeço o espaço e a gente vai ficar sempre à disposição para estar aqui conversando. Vamos voltar aqui para falar um pouco certeza, mais do zoológico. Zoológico é importante de conversar. O tempo é curto, acaba voando, mas vamos voltar aqui. Mas voltaremos. Voltaremos. Gabriela. Bom, acho que eu deixo uma mensagem, então, tanto para os meus colegas, que serão futuros médicos veterinários, e para os médicos veterinários já formados. Muitas vezes a gente escuta o quanto a medicina veterinária ela está caindo em um papel de que as pessoas não nos veem como médicos. Mas eu acho que para cada um de nós, tanto para aqueles que já se formaram e para aqueles que ainda irão se formar, isso eu me incluo, que se a gente se deixar levar pelo que as pessoas falam, a gente perde o nosso foco inicial, que é por que nós começamos essa graduação e por que nós nos graduamos. Eu acho que cada um de nós sabe por que está aqui, ou porque já saiu e já está usando o jaleco, mas a gente não pode perder o foco, que é nós estamos fazendo o nosso papel dentro da saúde animal, dentro da saúde humana, e nós gostamos daquilo que nós fazemos, é claro. Haverão desafios, com certeza, para todas as profissões, indiferente de para que lado a gente escolhe ir, se vai ser como médico, arquiteto, mas é a forma como a gente se porta perante as pessoas que precisam dos nossos serviços, que faz com que a gente seja respeitado. E a gente também se dá o devido respeito e não desistir daquilo que a gente sonha, porque senão não tem motivo pra gente passar 5 anos dentro de uma universidade. A gente acreditar que vale a pena. Acho que é isso. Perfeito, Gabriela. Muito obrigado mais uma vez pela participação no Uxplay Podcast. Espero que ajude também os alunos, né, e os nossos internautas a entenderem um pouco mais sobre, enfim, né, sobre o curso de medicina veterinária, também sobre a importância de conhecer e adotar um animalzinho e a responsabilidade. Professor, muito obrigado. Muito feliz aí pelas informações. Ficamos à disposição sempre. Perfeito. O Uxplay Podcast vai ficando por aqui. Não esqueça de nos acompanhar no YouTube, também no Spotify ou em nossas redes sociais, no @Uxplay. Nós estamos também na rádio Comunicaverso. Um forte abraço para você e até o próximo episódio. Tchau!